Fala galera, muito boa noite, bem-vindos a mais uma segunda de cibersegurança e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, né, que tem crescido muito por conta da importância que é um firewall dentro de uma infraestrutura. A gente vai falar de alta disponibilidade, a gente vai decifrar um pouco a alta disponibilidade. Muita gente me pergunta no LinkedIn, me pergunta também no Instagram, como que eles poderiam colocar um dispositivo, né, em alta disponibilidade juntamente com o que um já está funcionando. É uma dúvida realmente, tem que pedir uma janela ou não tem, é necessário ou não. A gente sempre fala, né? Eu sempre falo, você está colocando um outro dispositivo, está mexendo num ambiente crítico, você tem que colocar, tem que ter uma janela ali para que isso ocorra, né? Obviamente que a gente sabe, eu já fiz algumas vezes em alguns clientes, né, que você pode fazer, colocar um segundo dispositivo, né, principalmente um Fortinet, um FortiGate, no quente, né, desde que respeite algumas questões que a gente vai mostrar aqui, né. Então, essas questões, se você realmente tiver tranquilo, tiver de acordo, entender realmente o que está acontecendo, não tem problema algum. Obviamente, né, que é uma boa prática? Já que você vai mexer no ambiente de produção, né, você tem que pedir uma janela, pedir realmente para colocar esse novo dispositivo, né, um permit to work, né, ou fazer o documento de mudança, né? Então tudo isso é necessário, tá? Mas eu queria dizer que é possível fazer com tudo ligado, tudo ao mesmo tempo, e que também existem algumas regras que são necessárias para que o HA ele funcione de forma correta, da forma que realmente tem que ser, né? Alta disponibilidade, que é essa a ideia quando a gente utiliza HA. Então, antes da gente ir para a configuração do HA rapidamente, eu gosto de ir para o desenho porque tem algumas questões que são importantes quando a gente tem que definir um ambiente em alta disponibilidade, né? Então vamos para a tela aqui, a gente já vai conseguir desenhar o que realmente acontece quando a gente está com o ambiente em HA. Quando a gente está com o ambiente em HA, vou até colocar aqui do ladinho, tá? Quando está no ambiente HA, você geralmente tem o quê? Tem um firewall já, né? Tem um firewall já instalado. Onde esse firewall, o que que acontece? Ele está ligado, de repente, num switch lá, né? No switch core, por exemplo, né? E esse firewall também, ele está ligado para num switch aqui de distribuição, um switch de borda, né? Vamos falar assim, um switch de borda, que tem os links da internet. Então tem um link aqui, né? E daí tem um link que aqui vai para a internet, né? Isso que acontece. Então esse firewall, no momento que, né, você está esperando para colocar um outro firewall, você tem que seguir algumas regrinhas. Então o firewall aqui ele tem uma conexão com a LAN. Né? E às vezes ele não tem só uma conexão com a internet, ele tem uma conexão com outra internet. Então, se a gente for aqui, ele pode ter, por exemplo, dois links com a internet. E aí você pensa, pô, Sabino, mas como é que eu coloco o outro firewall? Geralmente os firewalls físicos, ele tem o quê? Ele tem uma portinha de HA, que a gente chama aqui. Você vai lá, tem uma portinha de HA. Geralmente os firewalls de mid-range, né? O 100F para cima, né? 100F, 200F, 400F, o 600E, 600F, todos esses têm portas exclusivas para alta disponibilidade. Já as linhas menores, eles não têm uma porta exclusiva para alta disponibilidade, mas você pode configurar alta disponibilidade, né, uma porta de HA, em qualquer uma das interfaces, se ele tiver interface disponível, que é o que a gente vai mostrar aqui fazendo no ambiente de laboratório, para você ter ideia de como isso acontece, tá? Então, você tem um faro, putz, peguei o faro, agora teu diretor, teu chefe, né, o responsável pela área de TI falou, ó, tem um outro faro aqui, a gente precisa colocar ele em HA. Qual que é a premissa para que isso ocorra? Você tem que ter a mesma conectividade que tem o principal, porque senão não é alta disponibilidade. Então você entende que aqui, um trunk, se você tiver um trunk aqui, você lá na outra porta vai ter que ter um trunk, né? Se você é uma porta de acesso aqui, né, você vai ter que ter a mesma configuração lá no outro, porque se cair um, tem que ser exatamente igual no outro. Então, o que que geralmente é feito aí dentro do ambiente corporativo, ou quem vai trabalhar com HA, né? Geralmente é colocado outro firewall lá, colocado outro firewall. Esse firewall aqui, né, que ele está ali pronto para entrar em operação, para ser alta disponibilidade do dispositivo que já está ativo. Você vai fazer o quê?
Você vai aqui, vamos supor que isso aqui é um trunk. Então aqui ele tem uma porta trunk que está passando todas as VLANs. Vamos falar aqui, all. Esse cara aqui também vai ter que vir, né? Ou nesse mesmo switch aqui, né? Trunk. Vamos fazer só com um switch para não complicar, né? E vai ter a mesma configuração, né? Então essa porta do switch tem que ter a mesma configuração que essa. Porque no momento que der algum problema nesse cara aqui, você não vai ter problema de configuração. Aí você pergunta, pô, Sabino, e lá em cima, lá na internet, como que vai funcionar? Da mesma forma, né? Se aqui você recebeu um link de internet, né? Link de internet aqui da Claro e aqui da Vivo. Esse cara aqui vai ter que ter um link da Claro e outro link da Vivo. E se aqui é porta 1 da Claro, aqui vai ter que ser a porta 1 da Claro. Se aqui é porta 2 da Claro ou da Vivo, aqui vai ter que ser a porta 2 da Vivo. Então, dessa forma, você garantiu o espelho. Então, o HA tem que ser um espelho. Não adianta você falar assim, pô, Sabino, eu fiz um HA aqui e não funcionou quando caiu. Pô, quando viu, o cara colocou as portas invertidas aqui. Claro que não vai funcionar, tá? Então, é dessa forma que funciona. Daí você pergunta, Sabino, eu tenho que configurar IP nas duas caixas? Eu tenho que fazer isso? Não. O que que vai acontecer? Eu vou fazer de uma forma aqui que geralmente não é o que faz no ambiente corporativo. Porque no ambiente corporativo você simplesmente coloca a caixa na porta de HA, configurou ele offline, conectou, ele vai funcionar. No meu caso aqui, a gente vai mostrar como é que eu fiz para ficar mais claro e também é uma ideia caso você de repente tenha que fazer dessa forma, se está fazendo, por exemplo, de forma remota. Legal? Então, vamos aqui para a nossa topologia, vou mostrar como é que é tranquilo de fazer o HA. Então, tá entendido aqui, né? Exatamente, você tem que ter o espelho das configurações de H. Não pode ser o mesmo, ou não pode ter diferença de conectividade. Porque uma vez que tem diferença de conectividade, se porventura a caixa principal cair, o outro também caiu, tá? Então, vamos lá para a nossa configuração da topologia. Então, na nossa topologia, ó, nós temos dois firewalls, obviamente. O que que eu já fiz aqui, né? Nesse nosso firewall, eu já defini aqui que ele é o principal, esse cara aqui é o principal. E esse é o secundário, tá? E nesse cara aqui, ó, nesse cara que é o secundário, eu já deixei, né, ele conectado na porta 2 do Firewall 1. Lembrando, se a gente está falando que ele é um espelho, né, se ele é um espelho, eu tenho que ter a mesma porta de HA em um e vai ser a mesma porta de HA no outro, que é um dispositivo virtual e ele não tem porta específica de HA. Então é por isso que eu estou fazendo dessa forma. Legal? Então lembrando, só para a gente pegar esse desenho como referência. Se fosse para colocar dessa forma do jeito que está, então a gente teria que ter conectividade aqui, por exemplo, com o switch, né? Essa conectividade aqui com outro switch. Esses caras teriam que estar se conversando, então todas as VLANs que estão nessa porta, deverão estar passando nessa porta aqui, para se em caso de falha em uma das duas caixas eles assumam, né? Da mesma forma para a internet. Então, para a internet, se você tiver um link aqui, ó, internet, né? Aqui se é porta 1, aqui também vai ser porta 1. E é dessa forma aí que a gente configura. Legal? Então, vou fechar aqui, ó, e vou colocar aqui uma nuvenzinha para eu poder ter acesso a esses files. Então, aqui eu vou pegar lá o meu network, eu vou colocar aqui net, uma net aqui, opa, não é essa net, vamos fazer o seguinte, e vou pegar uma network e vou pegar a minha de gerenciamento, vou colocar aqui, porque a partir daqui eu consigo conectar nos dois files. Legal, deixa eu botar em stop aqui, para que a gente possa configurar. Deixa eu atualizar o nosso amigo aqui. Beleza. Então, estou com os dois aqui já prontos, né? Prontos para poder fazer a conexão. Então, esse cara aqui eu vou colocar na porta 1 e esse cara aqui eu vou colocar na porta 1, tá? Só para eu poder acessar eles a partir da minha rede. Então, na porta 1, tá? E dessa forma, agora eu posso ligar o primeiro, tá? E posso ligar o segundo. Ligando o primeiro e o segundo, né? O que que eu já fiz aqui de antemão para deixar as coisas já prontas? Eu deixei esse cara com o IP 192, 192, 168, 250, 50.
E esse cara eu deixei como 51. Então, por quê? Se eu tivesse fazendo isso remoto, que tem acontecido muito hoje, né, as pessoas trabalhando remotamente, então eu posso configurar remotamente o cara. No momento que eu peço para a pessoa lá, vai, liga a porta 2 com a porta 2. No momento que ele fizer isso, ele automaticamente vai se configurar, pegando a configuração do principal, por qual eu vou definir aqui. Legal? Então, como que a gente vai seguir o trecho agora? Então, vou ver aqui se já subiu, né, pelo IP dele aqui. Então, vou dar lá ó, 192, 168, 250, 50, tá? Já consigo ter acesso a ele. Deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês não ficarem cegos. Dou aqui um admin. Opa! Dou aqui um admin e a minha senha Mandrake, tá? E aqui eu estou no principal, né? Então no principal o que que acontece? Eu já tenho um nome para ele, a única coisa que eu já deixei previamente configurado foi o nome e o IP, só isso. Da mesma forma eu deixei no outro, né? Então para a gente olhar aqui com certeza, o nome 2.250, 51, tá? 51. Então vou entrar lá com a mesma senha, admin. Tô com os dois configurados, né? Com cada um com um IP. Você pode ver que, inclusive, ó, esse cara aqui, ó, ele tá com um hostname chamado FortiGate VM64. Então ele tá com esse nome. E o outro aqui, ele tá com FGT01, ou seja, são dois dispositivos distintos. O que que nós vamos fazer agora? Configurar o HA. O que que precisa para configurar o HA? Tá? Primeiro, chegar lá no menu. A gente vai ver lá. Ah, item importante. Antes de configurar o HA, o que que a gente precisa ter? Para você ter o HA, você tem que ter a mesma versão de software nesse cara aqui e nesse cara aqui. Então, se está lá o FortiOS, né, na versão 7.0, aqui vai ter que estar na 7.0. Então, isso é uma premissa para que funcione. Então, tendo isso, você já consegue fazer o HA. Pô, Sabino, para ter HA precisa de licenciamento? Não, não precisa de licenciamento. Basta você ter os dois dispositivos e, e conectá-los. E eu te falo o seguinte, vamos supor, Sabino, eu tenho esse cara licenciado e tenho esse cara não licenciado e quero fazer o HA. O que que acontece? Não acontece. Você consegue fazer o HA, só que ele vai considerar o cara sem licença. Tá? Então é muito cuidado com isso. Se os dois precisam estar com licença. Mas Sabino, um está com a licença para expirar em 2020 e outro está com 2021. Ele vai respeitar o de 2020, tá? Então, preste atenção nisso aqui, né? Então, aconteceu isso, né? Verifique realmente se está tudo certinho, o licenciamento. Tem que ser algo conjugado para você não ter problema, porque HA tem que ser alta disponibilidade. Se um tem ao mesmo tempo, o outro também. E aí você tem que fazer a configuração de acordo com essas características. Mas muito importante, parte física tem que estar igual, né? Versão de iOS, do FortiOS, desculpa, e também tem que ter ali o mesmo licenciamento. Tá? Então, a mesma característica de licenciamento, o mesmo part number de licenciamento. Legal? Então, fizemos isso, fizemos essa validação, a gente vai para a configuração. Na configuração do HA, né, então a gente vai lá em System e HA. No HA, né, você pode ver que em HA em alta disponibilidade, né, High Availability, ele está no modo Standalone. Né? Qual que a gente vai configurar? A gente vai configurar o ativo-ativo e ativo-passivo. Tá sabendo qual que você geralmente usa? Tudo depende, né? Tudo depende, né? Sempre, se você usar ou ativo-ativo ou ativo-passivo, né? Sempre tem um que vai ser o master, que vai comandar as sessões, né? A diferença quando você usa o ativo-ativo para ativo-passivo, que no ativo, né? Ativo-passivo, um só que faz a distribuição do tráfego, né? Já no ativo, né, ele consegue fazer alguns balanceamentos com relação à sessão, tá? Eu não vou entrar em detalhe disso, mas é possível trabalhar dessa forma. Legal? Então, vou deixar aqui ativo passivo. O que que ele já me aparece aqui de cara? Ele me aparece aqui, ó, Device Priority, que é default. Então, quanto maior for a prioridade, né,
maior vai ser a possibilidade dele ser o master, tá? Então, ele vai ser o master. Eu quero que ele seja o master. Então, olhando no nosso ponto de vista desse cara aqui, ó, eu quero que ele seja o master. Então, vou considerar 250, tá? 250. O nome do grupo, isso é o nome do HA, que tem que ser igual nos dois. Então, eu vou definir o nome de HA aqui como hack1. Hack1, tá? E aqui a senha para a gente estabelecer o H, né, que tem que ser igual também nos dois. Então, a senha eu vou definir aqui, eu vou definir como hack1. Legal? Aqui no Monitor Interfaces, né, eu poderia monitorar a interface, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, um, eu tivesse um switch aqui, ó, né, um switch, os dois no switch, e eu monitoro essa interface aqui, vamos supor que é a porta 3. Porta 3 e aqui é a porta 3. Então, se porventura essa porta 3 cai, ele considera que o H está fora e vai fazer o tráfego vir para cá, tá? Então, mais ou menos isso que acontece quando você coloca ali para monitorar a porta. Obviamente, ela tem que cair, enfim, né? Se ele identificar que fisicamente ela está fora, ele vai migrar para o outro. Legal? Então, chegou aqui, a gente configurou, né? Colocamos aqui, ó, hack1 é a senha. Não vou monitorar nenhuma interface. O Heartbeat Interface é a interface com a qual eu vou conversar com o meu parceiro, né? Qual que é a interface que eu vou conversar com o meu parceiro que eu quero definir, né? Aqui eu vou definir a porta 2. Nos dispositivos que já tem a porta DHA, você pode colocar HA. E você pode se perguntar, Sabino, se eu quiser ter duas portas, se já tem uma porta de HA, eu posso ter uma outra porta para ter a redundância da porta de HA? Pode também. Então, se num dispositivo que já tem a porta de HA, você pode pegar uma outra interface qualquer e ser parte do HA, tá? Então, beleza. Aqui eu vou escolher a porta 2, que é a porta que a gente está usando, tá? E aí vou dar um Enter. O que eu gosto de fazer, acho uma boa prática e interessante. Eu gosto de entrar ainda por linha de comando e fazer o seguinte, dar um config system HA. Se eu der um show aqui, ó, se eu der um show, ó, o que ele me mostra? Me mostra o grupo que eu criei, o modo está ativo ou passivo, a senha, né, a porta de Heartbeat e a prioridade. O que eu gosto de definir quando eu estou numa estrutura como essa? Eu quero definir sempre que um cara seja o master, né? Então, caiu o H, foi por segundo. Beleza, foi para o backup. Quando voltou o primeiro, eu quero que esse cara aqui seja o primeiro, por exemplo. Então, eu quero que mesmo que, que mesmo que ele volte, eu não quero que o segundo fique trafegando, né? Porque o segundo, quando cai, né, um dos itens que faz ele se manter como primário, quando você não define esse item que eu chamo aqui de override, é o uptime dele, né? Então, o uptime é o decisor para fazer se ele vai manter ou não. Então, se eu não configuro nada com relação ao override, o cara que tiver com maior uptime, né, é o cara que vai ser o master. Mas no meu caso, eu quero definir quem que vai ser o dispositivo que vai estar com a maior prioridade. Eu quero que ele seja sempre o master. Tá? Então, eu faço o seguinte, ó, eu dou aqui um set override enable, né? Faço isso. Além disso, eu defino um ID para esse grupo. Por que eu defino um ID para esse grupo? Toda vez que você cria um dispositivo de HA, né, dependendo de cada modelo do FortiGate, ele cria MACs virtuais. Obviamente que esses MACs virtuais eles respondem pela essa unidade, né, por esse cluster de dispositivos que é criado. E muitas vezes você pode pegar outro cluster de mesmo modelo e pode ter esse mesmo problema, tá? Mesmo problema não, você pode ter um problema porque ele pode fazer o mesmo cálculo de MAC e você ter problemas aí de conectividade, porque é o mesmo modelo, né? Você criou o mesmo, está usando o mesmo os Macs virtuais, porque o Mac virtual ele é calculado pelo grupo ID, né? Então, como ele está com o grupo ID padrão, ele vai ter o mesmo número. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou mudar o grupo ID. Vou dar lá set group ID, colocar um número qualquer, 100, tá? DOM end aqui, né? E aí, ó, DOM end, aí a gente já está com o HA configurado, tá? Configuramos aqui, ó, ele está lá 7 minutos.
a gente vai no segundo. Admin. E aí, opa, ó, já não consegui entrar aqui. Admin. Tô entrando no segundo, tô entrando com o IP 92.168.250.51. Então você pode ver que é um IP diferente, ó, se a gente vir interfaces, ó, tô com o IP 250.51. E aqui, ó, eu tô com 250, opa, e aqui no outro, ó, eu tô com 250.50, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa nesse segundo. Vou lá em System, HA, mudo para ativo passivo. Vou manter essa prioridade que eu quero que esse segundo cara aqui, ó, esse segundo cara, ele seja o meu secundário. Vou definir o nome do grupo. Qual que é o nome do grupo que eu coloquei lá? Hack1. Hack1. A senha também eu coloquei Hack1. Um monitoramento de interfaces. Vou colocar aqui nenhuma, né, porque a gente não colocou nenhuma lá no outro. Mas o Heartbeat Interfaces eu coloquei a porta 2, que é a mesma porta que aqui está nesse lado, né? Então essa é a minha Heartbeat, porta 2, e dei um OK. A partir desse momento, né, ó, ele já me apareceu? Ele apareceu que está na primária. Eu posso entrar nele aqui, ó, e fazer o seguinte: config system HA, né? E o que eu tenho que fazer agora? Setar o mesmo grupo que eu setei lá no primeiro, né? E o grupo é o quê? Set group ID 100. Setei esse grupo, né? Provavelmente, né, daqui a pouco eles já vão se achar. Ó, já até perdi contato com a segunda caixa. Porque se eu for lá na primeira caixa, ó, vou lá em HA na primeira caixa, System HA. Ó, quem que já apareceu, né? Ele já me apareceu e olha que legal. Por isso que eu deixei os dois nomes diferentes. Um tá como FGT01, que a gente definiu com 250, e o outro ele tá, né, com o FGT, com a prioridade 128 e o nome, né, o hostname default dele. Legal? Então, provavelmente não, agora ele vai demorar um pouquinho ali para sincronizar, tá? É questão de tempo aqui para ele sincronizar. Feito o sincronismo, né, aí ele já vai estar em operação. Se eu quiser, né, agora ele está puxando a configuração, agora eu já não consigo nem entrar no outro, ó. Nem no 51 eu consigo mais entrar, ó. Porque agora é o momento que ele está sincronizando as configurações, né, sincronizando tudo, e a partir daí, né, ele vai conseguir agora fazer o sincronismo e ter o HA ali em operação. Tá? Ele demora um pouquinho para subir, né, como aqui é um ambiente virtual, ele demora um pouquinho, mas o importante é que ele já conseguiu identificar. Pô, Sabino, e se eu quisesse de repente dar um shutdown na segunda caixa? É possível? É possível. Então tem um comando lá que você pode dar lá um execute HManage, né? Se você dá um execute HManage, você vai escolher lá. Deixa eu mudar aqui para a gente poder colocar. Execute HManage, ó, ele fala ali, ó, você tem uma segunda opção, que é o subsidiário dele. Eu vou escolher a opção 0 e vou dar o usuário lá, ó, admin. Aí ele pede a senha, eu dou a senha que eu tinha criado lá nele, né? Cria a senha, eu estou lá nele, ó. Legal? Então já consigo acessar ele, consigo acessar a partir do primeiro, né, acessar o segundo. Se de repente eu quero dar um shutdown nesse segundo, eu consigo dar um shutdown aqui no segundo. Por exemplo, execute, né, shutdown, por exemplo. Se eu fizer isso aqui, eu vou derrubar a segunda caixa, não vou derrubar a primária, porque eu estou aqui na segunda caixa, né? Então, se eu chegar aqui agora, ó, ainda não está sincronizado, tá? Mas daqui a pouco ele já sincroniza e fica tudo certo. Legal? Então, basicamente, né, o que a gente tinha aqui era mostrar como é que você cria o HA de uma forma bem rápida, bem tranquilo. Isso no momento de operação não é para causar problema, a não ser que você faça alguma coisa diferente, mas sempre digo, melhor prática é pedir uma janela, fazer fora da janela, porque a gente não sabe, é software. Pode ser que dê alguma zebra e aí tudo aquilo que a gente falou, pô, não tem problema, acontece. Então, como melhor prática, siga os procedimentos da empresa, os procedimentos de mudança, e aí você faz a configuração, coloca esse dispositivo, né, no momento mais adequado. Beleza, gente?
Então, o que a gente tinha para hoje era isso aí. Qualquer dúvida, né, estamos lá no Instagram e a gente vai conversando. Até a próxima segunda. Um forte abraço.